Hoje a gente vai falar sobre pobres. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Ekef, hoje focando nos parágrafos 52 e 53 do Zohar, sexto ano de leitura. O Zohar está falando para nós sobre uma letra do alfabeto hebraico chamada Dalet, que é a quarta letra. Só que o nome dessa letra também significa pobreza. Então, claro que o Zohar pega aí um gancho e começa a falar sobre pobres em geral. E aí, a primeira coisa que o Zohar explica é que o pobre, no nosso mundo físico, pode ser comparado à Sefirá de Malchut. Por quê? O pobre, obviamente, vive numa condição de falta, né? Ele não consegue suprir as suas necessidades. Essa é a definição de pobreza. E é exatamente o que acontece com Malchut, se você pensar no sentido espiritual, na árvore da vida. Malchut é uma Sefirá que não consegue receber luz com facilidade. Então, existe essa relação entre Malchut e a pobreza. Agora, tem um passo além. Por causa dessa falta de luz em Malchut, ou essa incapacidade de receber luz, a gente diz que é em Malchut que existe o domínio da morte. Se eu consigo transcender Malchut, eu consigo superar, inclusive, a morte. E aí o Zohar explica que por isso eu posso entender a pobreza como uma espécie de morte em vida, né? Viver na pobreza, ser pobre, é viver uma espécie de morte. Portanto, todas as vezes que a Torá fala de morte, eu posso entender como uma referência à pobreza, naquele jeito simbólico que a Kabbalah tem de ler o texto. Tá? E eu teria que tentar, claro, então superar esse nível de existência, esse nível da morte, esse nível de pobreza. Bom, e para além de tudo isso, essas relações que o Zohar faz, letra Dalet, Malchut, pobreza, falta de luz, o Zohar ensina que uma das melhores coisas que nós temos a fazer quando a gente encontra um pobre é ajudá-lo, mas não de qualquer modo. Claro, todas as ajudas são bem-vindas, é o conceito inclusive de tzedakah, né, de caridade, mas uma das melhores coisas, diz o Zohar, é você ajudar o pobre com comida. E aí vem aqui duas observações para a gente fazer. O melhor modo de oferecer comida é chamando o pobre para sentar na mesa com você. Esse é o primeiro jeito de oferecer comida. Então, tem várias histórias no Talmud, e acho que até no Zohar aparece, agora não me vem à memória se ocorre ou não, posso estar errando, mas no Talmud certamente, de sábios que, por exemplo, organizavam uma festa de casamento, organizavam alguma celebração, às vezes até as festas judaicas mesmo, religiosas, e você separava um pouco de comida para se algum pobre aparecesse. Tá? E você convidava esse pobre, deixava uma parte da mesa já reservada para isso. Até hoje é costume nas sinagogas, talvez você que está me ouvindo não saiba porque nunca frequentou uma sinagoga, mas a maioria das sinagogas também faz isso. Tá? Você tem como se fosse uma cota social em que se tem algum judeu necessitado, ele pode participar da festa mesmo sem comprar o convite da festa ou alguma coisa do tipo, sem ser associado da sinagoga. Enfim, esse é o primeiro modo, tá? Você chamar o pobre para sentar com você na mesa e comer com você, tá? Então o Talmud até explica que alguns sábios faziam de propósito algo muito interessante. Eles estendiam a festa de propósito para dar mais tempo para os pobres aparecerem e comerem. Vamos supor, sei lá, o jantar ia demorar 1 hora, eles ficavam 1h30 na mesa, 2 horas, tá? Para ver se alguém vinha. Agora, infelizmente, hoje a nossa realidade, a gente sabe, não é como a de antigamente, nem sempre dá pra gente receber esse pobre na nossa casa. Muitas vezes a gente mora em apartamentos, com portaria, né? Não é como antigamente que realmente, literalmente alguém batia na porta e você podia receber. Ainda que você more numa casa e desse para fazer isso, hoje a gente sabe que é perigoso, não dá para pôr qualquer pessoa. A gente não mora em cidadezinhas como era, né? Em vilarejos como era antigamente. Então hoje existe uma segunda alternativa, que é o segundo conselho que eu ia dar, de você realmente ajudar o pobre com comida mesmo, tá? Então se você estiver andando por uma cidade grande, onde você mora, encontrou um pobre, tente oferecer comida para ele. Pode ser o famoso prato feito, né, que a gente tem aqui no Brasil, um salgado, pode ser uma comida que você preparou em casa e você já deixa preparada com você, leva com você no carro e se você encontrar um pobre, você entrega, enfim, como for, tá? Pode ser um prato, uma marmita, um salgado. Mas é um jeito muito interessante de você ajudar esse pobre, através da comida.
tá? Bom, e aí o Zohar explica então que quando você faz isso, você está literalmente colocando luz na vida daquele pobre, e metafisicamente e espiritualmente é como se você estivesse injetando luz em Malhut, tá? E o curioso é, não só na Malhut do pobre, na sua também. Então você está literalmente retificando a própria árvore da vida. Bom, para encerrar, o Zohar diz que esse tipo de ajuda deve ser feita o máximo possível e com frequência, por causa desse aspecto de você injetar luz. Ao contrário de outros tipos de caridade que você pode fazer, digamos, anualmente, tá? Que a gente já comentou aqui no Zohar, por exemplo, doação de objetos ou doação de roupas. Essa você pode fazer anualmente, né? Pega tudo que tem na casa, faz ali uma reavaliação do que você não usa mais e doa. Essa de comida não, ao contrário. Talvez seja interessante você fazer semanalmente, é a dica do Zohar. Inclusive o Zohar fala antes do Shabat, se você quiser. Tá? Então, por exemplo, toda sexta-feira você já faz aí, enfim, se organiza como você quiser para distribuir essa comida e entrar no Shabat com esse aspecto de doação de luz para Malhut trabalhado. E com esse aspecto então de frequência, de recorrência periódica, para realmente injetar bastante luz neste aspecto da árvore da vida. Um bom dia a todos e tudo de bom.